porque o sofrimento está aumentando. Parte 1 de 2. Mensagem do dia 9 de novembro de 2022. Madre Claire começou. Meus queridos moradores do coração, eu sei que todos vocês estão passando por grandes dificuldades agora, e há uma boa razão para isso, mas só para te avisar. O Senhor nos disse que primeiro haveria uma guerra, depois o arrebatamento. Queridos, Ezequiel e eu estamos também sofrendo muito, de todas as maneiras possíveis, e o Senhor quer nos encorajar. O tempo está quase acabando. Levantem suas cabeças, pois eis que a sua redenção se aproxima. Disse Jesus: ouçam, meus filhos, as apostas são altas, neste momento, muito altas. Isso significa que estamos nos portões da eternidade para aqueles que não conhecem a Deus. Ele precisa que permaneçamos firmes durante a tempestade e oremos pelas almas perdidas que estão em grande perigo de passar a eternidade no inferno. Meus abençoados, vocês foram chamados a seguir os passos de Cristo até o Calvário e além. Seus sofrimentos estão jogando milhões de salva-vidas flutuando para aqueles que estão se afogando na escuridão do ódio, da guerra, do desespero, da confusão e do abandono absoluto. Ou assim pensam. Mas eles não foram abandonados. O Senhor está erguendo um exército de guerreiros dispostos a enfrentar o inimigo na batalha e levar os golpes em suas próprias vidas para salvar aqueles perdidos na escuridão. Esses golpes podem ser dolorosos e oferecidos ao Senhor como se fossem ofertas de jejum. Eles cobrem coisas como consertos de veículos, gripe, crianças rebeldes, leis injustas, todos os tipos de contradições em nossas vidas todos os dias. Sempre que você encontrar obstáculos, eles podem ser oferecidos, assim como uma oferta de jejum pode ser. Deus nunca pretendeu que nossos sofrimentos fossem desperdiçados. Ele usa tudo. Às vezes, nós sofremos porque abrimos uma porta ao pecado ou à desobediência. Outras vezes, Deus o permite para o bem das almas à beira do abismo. Muitas vezes, Ezequiel ministrou no Espírito aos que estavam morrendo, mas somente conhecendo o Senhor intimamente podemos entender a razão pela qual Ele permite o que sofremos. Acho que geralmente é metade purificação e metade a sua necessidade de ofertas. Eu já fui um desses, perdido na escuridão, sem saber qual era o fim, sem saber em quem acreditar, sem saber com certeza qual era a verdade, até que Jesus me prendeu uma noite, me puxou para fora do meu poço. Sim, Ele fez uma maravilha em minha vida e me mostrou a diferença entre todas as religiões desta terra e Ele mesmo. Eu não digo sua religião, porque Ele anseia por relacionamento com cada um de nós. E religião é mais como uma estrutura mecânica, com partes móveis, regras e regulamentos, pontos e títulos. Mas relacionamento é abraçar o próprio Criador do universo. Não um abraço distante, mas um abraço de coração para coração.
onde ele sente o que você sente. Ele conhece sua perda e confusão e o abraçou para lavar todas as mentiras na matriz das trevas, com seu terno amor, encorajamento e iluminação. Uma vez que esse relacionamento é estabelecido, todo o resto pode ser esclarecido. E ele pode levá-lo à plenitude da fé. Mas, sem esse relacionamento, você fica à mercê das opiniões dos homens. E muita coisa mudou ao longo dos séculos, tirando coisas que o Senhor nos deixou na igreja para nos ajudar a viver uma vida santificada. Mas se buscarmos a verdade, e somente a verdade, sem preconceitos, eventualmente Ele nos estabelecerá na verdade. Mas sem essa relação, nós estamos à mercê das opiniões dos homens. E é exatamente isso que os moradores do coração tratam. É abraçar o coração do Senhor totalmente e permitir que Ele nos endireite em nosso pensamento. Queridos, os homens têm agendas, e desde que o Senhor criou a igreja primitiva, as agendas foram alteradas pelos homens e outras igrejas foram iniciadas. O Senhor é o único que começou a sua igreja em Jerusalém em 33 depois de Cristo, no Pentecostes. Ele estabeleceu a sua igreja, ele escolheu os apóstolos e seus sucessores vindo através dessa linhagem até o tempo presente. Isso não significa que os homens sejam perfeitos, não. Sempre há falhas. E o diabo fez muito mal à igreja para derrubá-la. Vale apenas considerar seriamente que Martinho Lutero estabeleceu sua igreja na Alemanha em 1517, com a Reforma Protestante. Muitas pessoas influentes da época pularam no vagão com ele, mas apagaram doutrinas muito importantes que Martinho Lutero não queria que fossem apagadas. Por exemplo, Lutero tinha uma forte devoção à Mãe de Jesus, mas outros que não estavam afetuosos com sua intercessão e a sua posição no céu tomaram a liberdade de remover isso, plantando argumentos vazios e enganosos contra a nuvem de testemunhas e amontoando-a com a venda de indulgências, que era uma doutrina corrupta e distorcida usada para acumular dinheiro. Até hoje, os cristãos tradicionais não têm conexão com os intercessores do céu, nem entendem que a Bíblia nasceu da igreja em 300 depois de Cristo. É por isso que eles fazem declarações tão frequentes como: bem, eu só acredito na Bíblia e no que ela ensina, não preciso de mais nada. Bem, eles não estão percebendo que os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia. Eles viviam no quadro de cartas e tradições sagradas transmitidas pelo Espírito Santo e posteriormente ratificadas pelo consenso dos bispos em 300 depois de Cristo, criando então o cânon da Bíblia. A questão é que Lutero fundou a sua igreja no ano de 1517, João Calvino, na França, em 1536, William Tyndale, Amy Semple, Macpherson, John Knox e assim por diante, fundaram suas igrejas através dos séculos, mas Jesus deu à luz a sua igreja
em 33 depois de Cristo, em Jerusalém. Então, muita reforma aconteceu de geração em geração, de mudanças baseadas na cultura e conveniência e principalmente motivação política, pressões políticas. E esses compromissos causaram muito dano à integridade da igreja primitiva, tiveram influência no que a igreja ensina, até chegar aqui na igreja moderna, que perdeu muito do caráter real daqueles que andaram com Jesus. Eu acho que é uma imagem muito dura da vida que foi levada pelos primeiros cristãos. Na série The Chosen, você pode realmente ver a simplicidade dos apóstolos que Jesus escolheu. Totalmente diferente das pessoas ricas e altamente educadas de hoje. Minha busca pelo Senhor foi baseada em chegar ao resultado final, à verdade. Eu tinha visto todos os tipos de doutrinas e práticas espirituais, mas nenhuma era a verdade até que Jesus me prendeu. Mal sabia eu que mesmo nas comunidades cristãs havia uma grande divergência de opinião sobre como as Escrituras deveriam ser interpretadas. E isso é o que me levou ao que os apóstolos ensinaram. E como o cristianismo cresceu na fé muito rica que é, começando em 33 depois de Cristo. E lamento dizer que os cristãos modernos têm muito pouca semelhança com os cristãos do primeiro século. Embora as igrejas católica e ortodoxa retenham muito da vida litúrgica da igreja primitiva, porque, lembre-se, elas estavam saindo da vida do templo judaico. Fim da primeira parte.